Olá pessoal, essa videoaula é para dar sequência, né, finalizar os limites fundamentais que a gente já havia começado a ver na aula síncrona, né, onde a gente viu esse limite fundamental que envolve seno, né, deve se lembrar que esse limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, equivale a 1, né, igual a 1, a gente demonstrou isso pelo teorema do confronto e fizemos esses exemplos, e agora a gente vai ver alguns outros limites fundamentais. Um deles, por exemplo, é esse daqui, né? O seno de 1 mais 1 sobre x elevado a x quando x tende a mais ou menos infinito. Isso aqui equivale a e. E eu acho que eu mostrei naquela aula sobre o número e, né? Naquela videoaula sobre o número e. Isso daqui, se a gente fosse pensar na substituição, né? Por exemplo, coloca mais ou menos infinito aqui. 1 por infinito daqui tenderia a zero, né? Daí ia ficar 1 mais 0, 1. Aí ia ficar 1 elevado a infinito. Isso é uma indeterminação, né? Essa indeterminação, no cálculo desse limite, equivale a e. A demonstração desse limite fundamental exige alguns conhecimentos em séries, então nós não vamos fazer agora, vamos só aceitar isso daqui como verdadeiro, tá? Eu mostrei assim de forma intuitiva, né, naquela aula sobre o número e, e nós vamos aceitar isso daqui e usar no cálculo de alguns outros limites parecidos, tá? Por exemplo, eu quero provar que esse outro limite aqui, ó, agora quando x tende a zero, também é i. Não, então a gente tinha o seguinte, ó, a gente tinha um limite fundamental que era esse, ó, 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende a mais ou menos infinito, que é i, certo? Agora eu quero provar que isso, né, quando x tende a zero, também é i. Bom, eu acredito que seja fácil observar a semelhança dessas expressões, né? Como a gente pode provar isso? A gente pode fazer uma mudança de variável. Eu posso chamar o x, por exemplo, de 1 sobre t. E aí isso é equivalente a dizer, né, que t é igual a 1 sobre x, certo? Só multipliquei em cruz aqui os meios e extremos. E aí quando o x tende a zero, né, se eu fizer o x tender a zero, 1 sobre zero, o que vai acontecer com o t? O t vai tender a infinito, né? Pode ser infinito positivo ou negativo, dependendo do x, zero pela esquerda ou pela direita. Vamos começar com zero pela direita, né? E aí o t vai tender a mais infinito. Colocando essa mudança de variável no limite, o meu limite vai ficar assim. Limite de 1. No lugar do x vai ficar 1 sobre t, né? E no lugar do 1 sobre x vai ficar t. E aí, aqui eu coloquei o t tendendo a mais infinito. E isso daqui é exatamente o limite fundamental, né? Isso daqui equivale a e. A gente faz da mesma forma, com x tendendo a zero pela esquerda, né? Aí t tende a menos infinito, que também vai ser equivalente ao limite fundamental. Então, está demonstrado que esse limite aqui é equivalente ao fundamental, tá? Então, a gente, algumas vezes pode aparecer dessa forma, né? Com x tendendo a mais ou menos infinito, e outras dessas, com x tendendo a zero, bem? Ambos equivalem a i. Agora, como usar esse limite fundamental, né, numa expressão assim, por exemplo? Eu quero o limite de ln de 1 mais t elevado a 1 sobre t quando t tende a zero. Nesse caso, se eu colocar o zero, né, no lugar do t, vai ficar 1 mais 0, 1 sobre 0 tende a infinito, 1 elevado a infinito, que é uma indeterminação, ln dessa indeterminação também é uma indeterminação, né? Como nós vamos, né, conseguir mostrar isso? Aqui eu vou usar as propriedades de limite, né? Se eu tenho um limite de um ln, esse ln pode sair para fora. Eu posso escrever assim, ó, é igual a ln, se esse limite existir, lógico, né? Isso aqui é igual a ln do limite de 1 mais t elevado a 1 sobre t quando t tende a zero. Quando t tende a zero. Certo? E isso daqui que está aqui dentro, ó, ln... Nossa, ficou feio aqui, mas ln de 1 mais t elevado a 1 sobre t quando t tende a zero é exatamente esse limite fundamental que nós vimos agora. Isso aqui equivale a e. Então, vai ficar ln de e. O que é ln de e? Ln de e é 1. Lembra que ln é um logaritmo na base e, né? Então, é um logaritmo de e na base e. O que esse logaritmo pergunta? Eu devo elevar e a que número para dar e? Ou seja, ele elevado a que número é igual a ele mesmo? A gente sabe que essa potência é 1, né? Então, ln, quando a base e o logaritmo são iguais, o logaritmo vale 1. Então, é o valor dessa expressão, certo? Vamos ver mais um limite fundamental aqui. Esse limite aqui, ó, a elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende a zero, é igual a ln de a.
isso vale para A positivo, né? E diferente de 1. E para demonstrar esse outro limite fundamental, eu vou trabalhar também com uma mudança de variável. Eu vou chamar esse a elevado a x menos 1, então, esse a elevado a x menos 1, de t. Tá? Vou fazer essa mudança de variável. E aqui eu vou fazer o seguinte, antes de fazer essa mudança de variável, de substituir, né, o t aqui, aliás, eu posso substituir isso daqui por t, né? Mas e aqui embaixo, o que é só x? Eu preciso isolar esse x em função de t, né? Para saber o que eu vou substituir aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar ln dos dois lados. Vou aplicar o logaritmo de base natural dos dois lados. E aí, do lado de cá, então, vai ficar assim. Aliás, perdão. Antes de aplicar ln, eu vou passar esse 1 para cá somando, tá? Vai ficar assim, ó. A elevado a x é igual a t mais 1, certo? T mais 1. Aí agora sim eu vou aplicar esse ln e aí a minha expressão vai ficar assim, ó. Ln de a elevado a x é igual a ln de t mais 1, certo? Aqui eu vou usar a propriedade de logaritmo, né? Quando a gente tem uma potência no logaritmando, essa potência pode vir aqui multiplicando, né? Você deve se lembrar quando a gente viu logaritmo, função, logaritmo. Então, se eu passar esse x aqui multiplicando, vai ficar x vezes ln de a. Aqui nem precisa pôr módulo, né, de a, porque o a é positivo diferente de 1, tá? X vezes ln de a igual a ln de t mais 1. Eu quero isolar x, né, para saber o que substituir aqui. Então, esse ln de a que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, daí a minha expressão vai ficar assim, ó. O que é o x? Ln de t mais 1, certo? Dividido por ln de a, ok? Vou pegar a lousa, que acho que não vai dar para fazer a demonstração inteira aqui. Então, ó, o que a gente tem? Fazendo a substituição, então, como vai ficar o meu limite? Né? Vai ficar assim, ó, limite de t, né? Porque aqui em cima era ax menos 1, eu chamei tudo isso de t, sobre x, e no lugar do x vai ficar tudo isso, ln de t mais 1 sobre ln de a, né? ln de t mais 1 sobre ln de a. Agora o t tende a quê, né? O x tende a 0. Quando o x tende a 0, o que será que tem de t? Vamos substituir aqui? Se eu fizer o x tender a 0, vai ficar a elevado a 0. Qualquer base, né, diferente de 0, positiva, elevado a 0 vai dar 1. Vai ficar 1 menos 1, 0. Então, quando o x tende a 0, né, t também tende a 0. Não é isso? Ok? Então, a tendência do t aqui também é a 0. Certo? Então, agora nós vamos trabalhar com essa expressão, né? Essa expressão aqui, vocês podem pensar que não é mais fácil, mas é. Por que ela é mais fácil? Eu vou fazer a divisão de frações, né? Isso dividido por isso significa isso vezes o inverso disso. Então, esse ln de a vai subir, né, lá no numerador da expressão. Então, vai ficar assim, ó. Limite de t vezes ln de a, né? Sobre ln de t mais 1, quando t tende a 0, certo? Esse t que está multiplicando, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir o numerador e denominador por t. Ou multiplicar por 1 sobre t, né? Que é o inverso, é a mesma coisa que dividir por t, tá? Vou multiplicar por 1 sobre t. Ó, multiplicar por 1 sobre t. Aqui vai cancelar o t. E aqui vai ficar 1 sobre t vezes isso, na minha expressão. Então vai ficar assim, ó. Limite de ln de a, 1 sobre t, vezes ln de t mais 1. Né? Ou 1 mais t, elevado a 0. Aí eu de novo vou aplicar aquela propriedade de logaritmo, né? Só que agora com o caminho inverso. Eu tenho um número aqui multiplicando um logaritmo, ele pode vir aqui como potência. Então isso daqui vai ficar assim, ó. Limite de ln de a sobre ln de t mais 1, ou 1 mais t, deixa eu só inverter para ficar igual a gente tinha deixado antes, elevado a 1 sobre t, quando t tende a 0. E o que é isso daqui? Né? Isso daqui a gente demonstrou agora há pouco, ó, esse exemplo aqui, ó. Limite de ln, não é exatamente essa expressão? Esse limite deu 1, não foi? Então, esse limite aqui, ó, é igual a 1, tá certo? Porque isso daqui é e, né? E ln de e é 1. Então, vai ficar ln de a dividido por 1. O que é ln de a dividido por 1? É ln de a. Então, eu demonstrei, né, que esse limite fundamental aqui, ln de a elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende a 0, é igual a ln de a, certo? Vamos deixar ele anotado aqui, ó. ln de a elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende a 0, esse limite equivale a ln de a, tá bem?
Bom, nós vamos tentar procurar agora usar esse limite para demonstrar alguns outros, né? Para encontrar alguns outros nesses exemplos. Ó, essa expressão que está aqui não é igual a essa, mas será que a gente consegue, né, fazer algumas alterações para que essa expressão fique semelhante a essa e eu consiga usar esse limite fundamental? Consegue. Como a gente vai fazer isso? Eu vou pegar esse numerador dessa fração e vou multiplicar por b elevado a x e ao mesmo tempo dividir por b elevado a x. Nesse caso, então, eu estou multiplicando por 1, né? Então, eu não estou alterando a expressão. Então, a minha expressão vai ficar assim, ó. Esse b elevado a x que eu estou multiplicando, eu vou deixar ele aqui em evidência. B elevado a x. E esse que eu estou dividindo, eu vou dividir a expressão aqui inteira, tá? Então, vai ficar assim, ó. A elevado a x sobre b elevado a x, né? Menos b elevado a x sobre b elevado a x é igual a 1, certo? Então, sobre x, quando x tende a 0. Então, aqui a gente tem esse produto, né? Eu posso separar no produto de dois limites pelas propriedades. Então, eu posso escrever assim, ó. É o limite de b elevado a x, se ambos existirem, lógico, né? Limite de b elevado a x quando x tende a 0, vezes limite... Isso daqui, ó, a sobre b, a elevado a x sobre b elevado a x, pode ser escrito assim, ó, a sobre b elevado a x. Não é isso? Né? Porque pelas propriedades de potência eu posso escrever dessa forma, quando x tende a 0. Agora sim, ó, essa expressão não é exatamente a desse limite fundamental. O que faz o papel do meu a aqui agora é a sobre b, né? Se a gente fizesse essa mudança de variável, mas aqui como é só constante, não vai fazer diferença. Isso daqui equivale a ln de a sobre b, certo? Então, esse limite é o limite fundamental, que é ln de a sobre b. Considerando que a sobre b seja positivo, né? Diferente de 1. E aqui, o que é limite de b elevado a x quando x tende a 0? Aqui eu posso substituir o 0. Se eu fizer o x tender a 0, vai ficar b elevado a 0, uma base positiva, diferente de 1, diferente de 0 elevado a 0. Isso vai dar 1. Vai ficar 1 vezes esse ln. Ou seja, qual que é o valor desse limite? É ln de a sobre b. Ok? Ln de a sobre b. Vamos para o último exemplo. Agora, no lugar do meu a e do meu b aqui, né, daqueles números, eu tenho alguns valores fazendo esse papel, né? Eu vou começar, ó, deixa eu copiar de novo o limite fundamental. Limite fundamental, pra gente memorizar, né? É esse daqui, quando x tende a 0, que é ln de a, certo? A positivo, a diferente de 1, ok? Aqui, o que eu posso fazer, né? A gente vai procurar colocar o 4 em evidência. De que forma? Vou começar aqui usando algumas propriedades de potência, né? Primeiro eu vou decompor esse 16, ó, só pra gente poder ver que vai ter alguns fatores em comum. 16 é 4 ao quadrado, né? E aqui eu tenho uma soma no expoente desse 4. Quando eu tenho uma soma, isso é equivalente a um produto de potência de mesma base, não é? Isso é equivalente a escrever assim, ó, 4ax vezes 4 ao quadrado, certo? Sobre x quando x tende a 0. Aí observe, né, que esses dois fatores têm o 4 ao quadrado em comum. E se eu colocar esse 4 ao quadrado em evidência, ó, se eu colocar 4 ao quadrado em evidência, o que sobraria? Sobraria 1 aqui, né? Porque aqui não tem, o coeficiente está multiplicando esse 4 ao quadrado é 1, menos 4ax. Só que percebe que eu quero uma expressão contrária? 4ax menos 1, né? Para aparecer o limite fundamental. Então eu posso, na verdade, trocar o sinal aqui, ó, colocar o menos 4 ao quadrado em evidência, tá? Aí aqui vai ficar, então, se eu coloco, então, pensa, menos 4 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado, né, vai sobrar menos 1, certo? E menos 4 ao quadrado vezes 4ax dividido por 4 ao quadrado vai sobrar esse 4ax positivo, né? Porque negativo e negativo vai ficar positivo, mais 4ax. Então, pus em evidência, ó, se a gente faz a distributiva, volta nessa expressão aqui. Então, sobre x, quando x tende a 0, tá? Observe que agora a gente pode separar, né, de novo, em dois limites. Eu poderia escrever assim, ó, limite de menos 16, né, que é menos 4 ao quadrado, x tende a 0, vezes limite, aqui eu vou inverter a ordem só para ficar mais bonitinho, 4, nem precisa pôr parênteses mais, né, 4ax menos 1 sobre x, quando x tende a 0. Agora olha aqui, apareceu exatamente esse limite fundamental. Então isso daqui vai dar ln de 4, não é isso? O meu a aqui, né, é 4. E aqui é o limite de uma função constante. É igual a essa constante. Então, isso daqui dá menos 16, né? Esse limite, com certeza, menos 16. Ou seja,
O valor desse limite é menos 16 vezes ln de 4. Pronto, então usei o limite fundamental para resolver esse exercício, tá bem? Então, essa função aqui, quando x tende a zero, ela tende a esse número aqui, né? Esse número irracional, menos 16 vezes ln de 4. Pessoal, então é isso, né? Os limites fundamentais. Acredito que a partir de agora vocês vão ver continuidade, depois derivadas. Qualquer dúvida, entre em contato e até a próxima.